Olá, bom dia. Que Deus abençoe você e toda a sua família nessa manhã. Sabe que no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levando por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o irado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente, vendo-lhe a fé. E que jazia o doente, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o texto aqui? Ele começa dizendo que Jesus estava em casa. Raramente Jesus estava em casa, porque Jesus percorria todos os lugares ali, ensinando a palavra do reino, curando toda espécie de enfermidade, mas nesse dia Jesus estava em casa. E a notícia correu que Jesus estava em casa. E a multidão correu para lá, era tanta gente que a casa encheu. Tinha gente na porta, gente na janela, e o texto fala que Jesus anunciava a palavra, Jesus pregava a palavra. Jesus não perdia tempo. Onde tinha gente, Jesus ensinava-lhe a palavra. Jesus não só ensinava a palavra, Jesus supria as necessidades, Jesus curava também. E o texto fala que 4 homens levavam um paralítico deitado em uma cama. Só que, chegando lá, eles não puderam entrar por causa da multidão. Então, o que eles fizeram? Abriram um buraco no telhado e baixaram aquele homem ali no meio da sala. E aqui no versículo 5, fala assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. É Jesus vendo-lhes a fé. A fé de quem? Tem outra tradução que fala a fé deles. Então, aqueles 4 homens levaram aquele paralítico a Jesus para que Jesus curasse. Eles levaram porque eles tinham fé que Jesus poderia curar. Então Jesus vendo a fé deles, dos amigos do paralítico. E claro que Jesus viu a fé também do paralítico. Só que antes de Jesus curar, Jesus disse: Filho, perdoados são os teus pecados. Por quê? Eles levaram aquele homem para ser curado, mas Jesus perdoa-lhe os pecados. Sabe por quê? Porque havia uma crença naquela época em que o doente ou o paralítico estava paralítico porque ele havia cometido algum pecado. E por causa dos seus pecados era paralítico. Então aquele homem, ele sofria mentalmente. Não só porque era paralítico, mas porque ele imaginava que era um grande pecador e não merecia a salvação, não merecia a cura. Então Jesus primeiro perdoou os seus pecados, para dizer para ele que Deus perdoa os pecados. E depois Jesus o curou. Então, meu amigo, a mensagem que fica para você e para mim nessa manhã é que Jesus ele supre as nossas necessidades. É que ao lado de Jesus nós podemos alcançar as bênçãos que nós almejamos. Então vá a Jesus. Leve, como esses amigos, alguém até Jesus, para que receba a graça, para que receba as bênçãos. Então que Deus abençoe você. Nunca se esqueça, Deus te ama muito, está cuidando de você, cuidou até agora, né? Então fique em paz, fique tranquilo. Deus está cuidando de nós. Forte abraço.